Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre história, né? De festival de lua, né? Oriental também chama 中秋节. Esse dia fica 15 de agosto, né? Em calendário de agricultura, né? Agora, este ano deve ser dia 6, né? De outubro, né? De 2025, né? E cada ano ele pode alterar uma data diferente, né? Então, essa história, né? Ocorreu assim, né? Tem em um lugar mais antigo, né? Aí tem época muito antiga, né? Claro, isso é uma lenda, né? Não é uma história de verdade, né? É uma lenda, né? Não tem comprovação científica. Mas a história foi assim, né? Em época muito antiga, né? Aí diz que naquela época tem 10 sol, né? 10 sol no céu, né? Então, como tem 10 sol, então fica muito quente, né? Quando plantar as coisas não crescem bem, né? Plantas morrem muito rápido de calor. E as pessoas falta de água, fica com sede. Alguma pessoa fica com febre. Ou inflamação. Dermatite. Excesso de calor, né? E tá dificultando a vida, né? Dos povos, né? Aí muitos povos estão reclamando, né? Porque será que tem tanto sol, né? Depois tem um herói, né? Ele chama Hoi, né? Ele viu reclamação do povo e ele acha precisa fazer uma solução, né? Para ajudar o povo, né? Senão todo mundo vai morrer de fome, né? Morrer de calor. Porque todo alimento que planta não cresce nada e morre rápido, né? Então ele resolveu pegar uma arco e flecha, né? Muito forte, gigante, né? E ele subiu até uma montanha, né? Mais alta, né? Na época dele, né? Essa montanha chama Kunlun-san. Quando ele foi lá, aí ele pegou sua arco e flecha e tirar, né? Tirar arco e flecha assim. E vai soltar arco e flecha. E ele conseguiu tirar, né? Não visou, né? Acertou, não visou e não visou, caiu, né? E desapareceu. E ele não tirou o último sol, né? Porque se tirar o último sol, aí tudo já fica escuro, né? E não tem lâmpada naquela época, né? E planta também precisa luz solar para realizar fotossíntese para crescer, né? Então ele deixou o sol e depois ele também conversar com o sol, né? Ver se ele pode levantar em horário certo, descer em horário certo, né? Não ficar muito tempo de manhã, né? Por exemplo, planeta Terra, exemplo, começa a iluminar 6 horas de manhã e quando chegar às 6 horas da tarde, aí o sol já desce, né? Mais ou menos trabalha 12 horas, né? De sol, depois 12 horas já começa a entrar a noite, né? Fica yin mais melhor, né? Talvez naquela época que tem esse sol, sol ele não funciona, não trabalha só 12 horas, né? Talvez ele trabalha mais tempo, né? Ele pode trabalhar 20 horas ou mais horas, né? E aí dificultar as pessoas descansar, né? E o clima fica muito quente, assim, né? Então ele tirou 9 sol, deixou um sol, né? Conversar com o sol, ver se ele pode
diminuir seu tempo de trabalho, né? Para não precisa ficar esquentando o planeta Terra tanto tempo, né? Já 12 horas por dia já é ótimo. Então, gostou, né? Só também concordou, né? Então, aí finalmente resolveu, né? O problema do povo, né? O povo começar a voltar a trabalhar e e plantas está começando a crescendo bem, né? E alimento crescendo bem e acabou aquele problema de excesso de calor e esse falta de plantação, falta de alimento, né? E todo mundo agradecer muito, né? Esse pessoal que chama Hoi, né? E resolveu indicar, né? Recomendar ele para ser o rei, né? Do país, né? No início também ficar contente, né? Trabalhar como rei. E, normalmente depois, com o passar do tempo, né? Por causa esse muito atraição, né? Atraição de poder, riqueza, né? Ele começar a explorar a riqueza do povo ou maltratar os povos, né? Ele sentir muito orgulho, né? De ser o rei, alguma coisa, né? Começar desviando o caminho da verdade, né? Depois, o povo também, com o passar do tempo, também não está gostando, né? Muito esse Hoi, né? Esse rei Hoi. Mas também não tem jeito, né? Naquela época não existe democracia, eleição, né? Não gostar, também tem que deixar ele continuar a trabalhar no lugar do rei, né? Então, depois, esse Hoi, né? Ele acha, ele está começando a envelhecer, né? E um dia pode falecer. E ele gostou muito desse lugar de rei, né? Ele não queria que morrer, né? Porque se morrer, ele vai perder todo esse poder do rei e esse conforto, né? De rei, né? Então ele resolveu, foi visitar, né? Uma divindade, né? Divindade feminina, né? Chama Wang Wu Niang Niang. Tá, então ele foi lá pedir, né? Ele dá algum elixir, né? Da vida, né? Para ele tomar, né? Para ele poder viver mais tempo e nunca vai morrer, né? E pode tornar até santo divindade também. Então, ele falou, ele ajudou a tirar, né? Nove sol, né? Ajudar também a vida dos povos, né? E esse divindade também também concordou, né? Então também deu um elixir da vida, né? Parece uma pílula assim, né? Para ele tomar. Mas aí esse Hoi agradeceu, aí pegou, né? Esse pílula, né? De elixir da vida e voltou, né? Para sua casa, né? E ele também já está casado, né? Com uma rainha, né? Que chama Chang'er. Ele pediu para ela cortar, né? Alguns dias, né? É quando ele vai escolher uma tempo certo para tomar. Depois passou. Depois esse sua esposa, né? Esse rainha, né? Ele pensa assim, né? Ele acha seu marido, né? Esse Hoi, né? Rei Hoi, ele parece não está trabalhando muito bem para o país, né? Tá explorando o povo, maltratando o povo, né? E ele acha assim, se ela, né, deixar seu marido tomar esse elixir da vida, então seu marido nunca vai morrer. Então ele vai governar esse país, né? Muito tempo, milhares de anos, né? Assim, ninguém aguenta mais aguentar ele tanto tempo, né? Então, sua esposa Chang'er, ele resolveu aproveitar quando seu marido está dormindo ou não está prestando atenção, né?
aproveitar esse tempo ele pecou, né? Aí ele roubou esse lixo da vida e ela mesma tomou, né? Primeiro. Depois que ele tomou, aí senti que o corpo ficou mais leve, né? Começou a flutuar, né? E ele começou a voar para o céu, né? E depois voou um tempinho, aí chegou na lua, né? E ele resolveu morar na lua. E virou uma fata, né? E seu lado sempre tem algum coelho, né? E algumas outras divindades acompanhando, né? Tem gente que chama, alguma divindade chama Wukang ou alguma coisa, né? E claro, né? Aí seu marido, esse rei Hoi, né? Ficou chateado, né? Porque será que minha esposa me atraiu e roubou, comeu meu lixo da vida e fugiu para a lua, né? Mas não tem jeito, né? Ele também não tem muito o que fazer. Depois passou não sei quantos anos, ele também envelheceu, depois também faleceu, né? Porque ele não comeu o lixo da vida, né? Não comeu, então ele também tem seu tempo de vida, né? Quando chega o tempo de vida dele, aí tem que morrer e continuar, né? Seu caminho de reencarnação, né? Então, a história terminou por aqui, né? Aí as pessoas também, também agradecem esse rei Hoichiro Nobisou, né? Deixamos só, pelo menos já ajudou a vida dos povos da agricultura, né? Mas aí acho que ele não deve ficar tão orgulhoso, né? Ele também deve amar seu povo, né? Mas ele não amou, né? Que pena. E também apreciar, né, esse Chang'e, né, que ajudou, mesmo sabendo que esse pessoa é seu amado, né, seu amado marido, que ele gosta, mas ele também sabe que ele não tem essa habilidade, né, para governar o país bem, né, e para então ele valorizou, escolher cuidar mais da vida do povo, né? O país inteiro, né? Do que seu marido. Então ele, para seu marido não governar seu país muito ruim, bem ruim por muito tempo, então ele resolveu roubar, né? Tirar seu lixo, né? Da vida, né? Ele mesmo tomou, ele foi para a lua, né? Aí as pessoas comemorar, né? Também essa virtude, né? Decisão de Chang'e. Aí inventaram, né? Uma festa, né? De festival de lua, né? E também de festival de lua as pessoas saem na rua apreciar a lua, né? Diz que geralmente ocorre no outono, né? Em hemisfério do norte, né? Do planeta Terra, né? Algum lugar talvez algum lugar do hemisfério do sul, né? Também pode encontrar a lua, né? Com formato bem grande, né? Diz que essa época lua fica bem gigante, né? E bonito assim, né? Redondo, né? Simboliza parece uma perfeição, né? Iluminação espiritual, né? E é isso, né? Aí depois tem inventar alguma tosse, né? Tosse de lua, né? Dentro pode ter alguma feijão azul ou tosse, alguma coisa de tosse de inhame ou de feijão moyashi verde, né? Aí pessoas comem algum tosse, né? E apreciando na lua, né? E também tem gente aproveitar esse tempo para fazer uma festa fora ou apreciar a lua, né? Grande e bonita, né? Junto com seu namorado ou namorada. E lembrando, né? Essa história, né? Então isso é uma cultura, né? Oriental, né? E deixou, né? Então é isso mesmo. Espero te ter gostado da história. Tchau, tchau.